Falar de Grêmio hoje é cair na repetição. O Grêmio está condenado a ter um 2025 colhendo tudo de errado que fez nas temporadas anteriores. Ontem contra, como é que é o nome daquele time mesmo? Atlético Grau, uma coisa assim. Eu acho que é isso, né? Bom, não quero de maneira nenhuma, como é que eu vou dizer, desfazer do adversário, depreciar o adversário. É um clube peruano, é um clube novo que está tentando se firmar. Foi um time que enfrentou o Grêmio de cabeça erguida, jogando futebol sem apelar e conseguiu um resultado histórico. Porque esse time sabia que nem estádio tem que viajar 1.000 quilômetros para poder disputar uma partida onde é mandante. Nunca pensou em se classificar para a próxima fase da Sul-Americana. Mas já tem 2 empates históricos, um contra o Quem e agora o contra o Grêmio, que é o maior resultado desde sua fundação. Então, parabéns aos peruanos. Mas o problema não é o adversário, o problema é o Grêmio. Bom, o resultado de ontem, em termos de tabela, empatar de 0-0 ou ganhar de 1-0, seria basicamente igual. Porque tem a questão do saldo de gols. O time do Grêmio é aquele que não marca e toma muitos gols. Então, de qualquer maneira, o Godoy Cruz ficaria na liderança, os dois com 10 pontos. Agora, o Grêmio está com 8, o Godoy com 10. A próxima partida é o Tricolor enfrentando os argentinos na Arena. De qualquer maneira, teria que vencer. Porque um empate, na atual situação, basicamente elimina o Grêmio. Agora, um empate, mesmo que eles estivessem com os mesmos números de pontos, seria muito ruim, porque simplesmente o último adversário dos argentinos, na Argentina, será aquele time modesto que empatou com o Grêmio. Ou seja, os argentinos não perderam a oportunidade para fazer um bom número de gols, se classificando pelo gol marcado ou pelo saldo de gols que seja. Ou seja, o Grêmio está fazendo ainda uma campanha tranquila, com grandes chances de classificar, só que num grupo de adversários fracos. E ontem o Tricolor mostrou. Não tem elenco. Poxa, Mano Menezes errou em poupar jogadores? Claro que não. A tabela do futebol brasileiro é sanguinária. Se ele colocar o que ele tem de menos ruim em campo em todos os jogos, logo esses caras vão estourar. Ele tem sim que fazer o rodízio. Só que não existe no elenco peças de reposição. O presidente do Grêmio simplesmente não foi às compras. Basta ver que ontem o banco do Grêmio, numa partida que ele tinha que fazer rodízio, descansando os titulares, só usou molecada da base. O Grêmio não contratou. E quando contratou, pegou apenas jogador em liquidação, que em qualquer outro time de ponta no Brasil hoje, serviriam apenas para compor elenco. Eu não consigo ver um único jogador do Grêmio hoje que seria titular dos 6 primeiros colocados do Brasileirão. Então essa é a realidade do Grêmio. Não tem o que discutir, não tem o que sonhar, não tem o que esperar milagre, não tem. A administração Guerra fez tudo errado. Montou um elenco pobre. E a bola não aceita desaforos. Agora o Grêmio está colhendo. É sim um dos times mais fracos do futebol brasileiro hoje. Tem que parar de sonhar com chegar à final de uma Copa do Brasil, à final de uma Sul-Americana, se concentrar no Brasileirão e fazer os 45 pontos necessários para evitar voltar à Série B. O que será uma grande conquista, porque com o time montado na gestão Alberto Guerra, sem dúvida alguma, o lugar do Grêmio é a 2ª Divisão Nacional. Alberto Guerra lembra aquele proprietário de um restaurante requintado, top dos tops. Ele construiu um prédio impressionante, sofisticado. No seu interior, o luxo predominando. Talheres, toalhas de linho, profissionais, o maître falando 150 idiomas, garçons muito bem preparados, um bar com toda e qualquer bebida que o cliente possa pedir. Simplesmente um show à parte. Contratou o melhor e mais caro chefe do mundo. Só que com um detalhe. Para economizar, não comprou ingredientes
para que o seu chefe pudesse fazer as suas excepcionais criações. E o resultado? O resultado não poderia ser outro. Opções pouco convencionais, constantes no cardápio, também apelidado de menu. O cliente poderia optar entre miojo flambado, miojo ao thermidor, mantendo o grande destaque a sugestão do chefe, miojo au fromage. Após inauguração, assume a posição do grande comandante, senta na cadeira da presidência, numa sala luxuosa, fecha as portas, sem querer contatos com o mundo exterior. Delega poderes e deixa os seus colaboradores tratarem de detalhes que ele não quer ter acesso. Deixa claro, rejeita qualquer tipo de crítica, pois tem orgulho da estrutura montada, não fez economia, apenas falhou numa questão, digamos assim, insignificante, pero não mútil, o fato de não ser do ramo. No caso do Inter, eles estão um patamar acima, com certeza, mas na descendente. É incrível. Roger, uma tragédia anunciada. O seu prazo de validade está acabando. Isso todo mundo avisou. Claro que os colorados, naquela euforia da máquina, naquele oba-oba, favorito a tudo, melhor em tudo, maior em tudo, esse ano vai conquistar grandes títulos, não tem para ninguém, tentavam se iludir, mas nas últimas semanas a gente está vendo, o futebol colorado está despencando. E não é por acaso. Os adversários sabem como o Inter joga e procuram agora montar esquemas que prenda a forma de jogar colorado. E estão conseguindo. Lógico, o Inter tem jogadores de nível que desequilibram. Então, taticamente, tecnicamente, o Colorado está sofrendo muito e os resultados estão vindo por individualidades. O grande destaque, sem dúvida alguma, Patrick, Alan Patrick. Tanto que a equipe hoje sofre de Alan Patrick dependência. E aos poucos, essa realidade vai se apresentando. Primeiro, Brasileirão. Na tabela, o Inter começa a cair e jogando mal. Copa do Brasil, enfrentou o Maracanã dentro de casa e foi aquela vergonha que todo mundo testemunhou. E na Libertadores? Na Libertadores, vê agora, depois daquele resultado do Nacional do Uruguai contra o Bahia, risco de não ir nem para a Sul-Americana. Porque Bahia está com 7, Internacional com 5, Nacional do Uruguai com 4 e o Atlético Nacional com 3 pontos. Só que agora é que começa a complicar a situação. Os colombianos estão com aquela derrota de 3-0 no Beira-Rio ainda atravessada com um pênalti até hoje discutível e uma expulsão sem qualquer sentido do seu zagueiro. O Colorado embarca para enfrentar os colombianos com gosto de sangue na boca no Caldeirão de Medellín. Uma derrota não poderá ser considerada zebra. Só que as consequências serão relativamente assustadoras, se é que podemos falar assim. Bahia com 7, Nacional de Medellín com 6, Inter com 5 e o Nacional do Uruguai com 4. Sendo que na próxima rodada o Inter viaja a Montevidéu para encarar os uruguaios, embalados pela recuperação na tabela, pela incrível vitória contra o Bahia de 3-1 e com a lembrança daquela partida que fizeram 3-0 no primeiro tempo e cederam empate, ou seja, conhecendo os atalhos para tentar anular o esquema de Roger. Em resumo, é uma situação tensa. O Internacional tem como ir a Medellín ou ir a Montevidéu e trazendo na bagagem resultados positivos? Claro que tem. Só que terá que jogar muito mais do que vem jogando. E esse é o problema. O clube começa a entender que o elenco tem suas falhas. Que o elenco não tem peças de reposição na qualidade que imaginava ter. E não pode descuidar de um Brasileirão, pois está despencando também na tabela. Então, pensando no pior, 2 derrotas nos próximos 2 jogos fora na Libertadores colocariam o Internacional no Beira-Rio, enfrentando o Bahia, tendo que vencer para continuar respirando. O Colorado não tem
como questões a serem definidas apenas nos adversários a enfrentar, mas principalmente no seu esquema de jogo, que é uma sinopse conhecida. Roger hoje lembra aquele cidadão que está inaugurando um cinema numa cidade pequena, uma cidade que tem apenas o cinema dele. E aí, na inauguração, ele traz 3 filmes, os 3 últimos vencedores de Oscars, os filmes de maior bilheteria. Faz um tremendo sucesso na arrancada. Só que possui apenas esses 3 filmes. Meses depois, a população não aguenta mais as repetições com essas histórias de cor e salteado. Lógico, não precisa ser muito inteligente para tentar concluir qual será o final desse enredo. O Internacional está começando a perder bilheteria. Hoje no sentido figurado, mas a continuar, logo cairá no literal.